eis que finalmente chega o momento do curso Marketing para Psicólogos. Em 2014, eu resolvi abrir a primeira turma. Eu tinha o curso preparado na minha mente. Eu já havia tido sucesso com o curso online de relacionamentos amorosos. Tudo estava pronto para eu divulgar o curso Marketing para Psicólogos. Antes do mês de setembro, eu fiz toda a divulgação. Eu ofereci conteúdo gratuito para cerca de 500 psicólogos. Desses 500, apenas 16 profissionais resolveram entrar na primeira turma do curso Marketing para Psicólogos. Destes, eu sou muito grato a todos e, na verdade, foram 16 psicólogas. Apenas essas psicólogas confiaram na primeira edição do meu trabalho. Uma curiosidade, nessa primeira edição, na própria divulgação, eu avisei: eu vou ensinar o que deu certo para mim. Eu não posso garantir que irá dar certo para vocês. Mesmo assim, elas aceitaram, fizeram o curso. Algumas delas me acompanham até hoje, outras eu acompanho de longe, eu vejo o crescimento delas. Um mês depois, o curso durou um mês apenas, em outubro eu faria a segunda edição, aí já para 80 pessoas. E de lá para cá o curso foi crescendo cada vez mais. Turma 3, turma 4, turma 5, 2 turmas por ano. Quando eu gravo esse vídeo, nós já tivemos mais de 1000 psicólogos que passaram pelo curso Marketing para Psicólogos. Psicólogos que aprenderam, impactaram outras pessoas, desenvolveram projetos e o trabalho foi crescendo cada vez mais. Foi uma reviravolta, as pessoas olham para mim e dizem assim: Bárbara, o que tu está fazendo? O que está acontecendo contigo? Eu digo: olha, eu estou me reposicionando, eu estou trabalhando o meu marketing como psicóloga. E a cada vídeo que eu passo, que eu vou assistindo, isso vai me dando mais certeza de que é possível sim viver da psicologia, né? E eu quero fazer com que isso dê certo. O psicólogo clínico, ele tem muito uma característica intimista, de estar dentro do setting terapêutico, mas ele precisa aparecer, as pessoas precisam conhecê-lo para poder buscar o trabalho dele. E isso o curso do Bruno vem atender essa necessidade. Eu hoje me vejo assim, trabalhando com isso e compartilhando isso em todo o Brasil. É muito legal, é muito bacana você saber que você pode, que você não está cometendo nenhum crime, nenhuma infração ética, que dá para fazer isso com responsabilidade, sem picaretagem, né? Sem fazer nada errado. É possível fazer isso, é possível tocar as pessoas, é possível que o meu trabalho ajude outras pessoas, né? É algo bem natural. Então hoje em dia dá sim, dava antes, é porque a gente não sabia, né? Mas tem como sim a gente viver da psicologia, tem como a gente ser feliz com ela, a gente não precisa procurar outro emprego. O que eu digo para as pessoas é: não desistam do seu sonho de viver daquilo que você almejou a sua vida toda. É possível, você só precisa achar como. E é isso que o curso te diz. Você vai por aqui, você pega essa escada, você pega esse caminho, que o resultado está ali. E é isso que a gente não aprende na graduação. É possível, dá para fazer, sabe? O Bruno passa o jeito de fazer que deu certo para ele, que dá certo também. Basta a gente fazer, é o movimento que faz as coisas virem. Então, o meu sentimento em relação a isso, a esse sonho que despertou, nossa, é gratidão. E hoje eu posso falar que é uma mudança total assim, de vida. Hoje eu consigo ser mais feliz com o meu trabalho e desenvolver um trabalho que eu acho que é o melhor que eu posso fazer, né? Com essa liberdade que eu conquistei dentro da minha empresa. E se eu não consigo fazer a divulgação desse material, isso não é viável. Então ele não deixa você com aquela questão de limite, ou claro, tudo com código de ética, tudo, né, sempre respaldado para não ter nenhum tipo de problema. Mas o Bruno traz muito essa reflexão de que o psicólogo pode tudo. Né? Enquanto serviço a gente consegue fazer e criar muitas coisas, né? Isso que é o interessante. O curso traz essa demanda que nenhuma faculdade, nenhuma pós vai ensinar. E sempre que eu falo palavras-chave eu já lembro das frases dele, né? Que ele sempre fala isso: vamos crescer juntos. Então, não desistam, cheguem até o curso que vocês vão saber como ter esse retorno. E isso é até assustador, mas é fantástico. Agora, o que muitos não sabem foi o que aconteceu na minha vida. O trabalho cresceu muito. Conforme as pessoas foram me conhecendo, convites foram aparecendo.
Eu viria dar palestra em vários estados do Brasil, em várias cidades brasileiras. Eu estou gravando esses vídeos aqui na Europa, onde eu vim a trabalho, passei um mês aqui na Europa. Tive convites para participar de pós-graduações, tive convite de algumas faculdades para eu criar a disciplina de marketing para psicólogos nessas universidades. Tive convites do México, do Uruguai, de Cuba. Um dos últimos foi do México, uma reitora de faculdade pedindo para eu implementar o curso de marketing para psicólogos no México. Claro que eu não tenho tempo para fazer isso tudo. O fato é que vários projetos novos estão surgindo. Um deles é este, que você acompanha neste momento, neste vídeo. E se prepare, porque vem muitos outros projetos por aí. O curso Marketing para Psicólogos me ajudou, sem dúvidas nenhuma. Financeiramente trouxe uma estabilidade que eu nunca tive, só que isso não se transformou em regalias. Alguém pode pensar, mas você está filmando na Europa. Se você soubesse o tanto de trabalho que nós tivemos, eu e todos que me acompanharam ao longo dessa viagem, muito trabalho incansavelmente, manhã, tarde, noite, para proporcionar o melhor para você. Espero voltar um dia aqui a passeio. Ao longo dos últimos meses, trabalhos com a imersão, com mentorias, com as turmas do meu curso, enfim. O que eu posso dizer é que hoje eu sou realizado sabendo que eu impacto muitas pessoas, sabendo que muitos profissionais ao redor do país e alguns de fora do país são muito gratos ao meu trabalho e isso me motiva muito a continuar. Eu sinto muita gratidão pelo Bruno, muita gratidão. Por quê? Porque o Bruno, de verdade, ele me inspira a cada dia, né? E eu já errei muito. E o Bruno tá lá. Ele é um cara que mostrou pra mim que era possível. Tirar a psicologia da caixinha, pra mim é isso, né? É levar a psicologia para um lugar que eu nem imagino que ela possa chegar. E ela pode chegar lá com ética, com responsabilidade, com conteúdo de qualidade, né? Que eu posso fazer esse conteúdo de qualidade. Eu e qualquer psicólogo que se dispõe a isso. E aí você se torna verdadeiramente importante para construir algo na tua vida e na vida do outro. E se eu conseguir importar o que está dentro de mim e me tornar importante para quem cruza o meu caminho, baseado no amor e na fé, eu vou me sentir plenamente realizada. Desde muito novo, eu tive a minha família bastante presente. Eu posso dizer que eu tive uma ótima educação, estudei em escola pública. No ensino médio, eu estudei numa escola que era pública, só que era uma escola diferenciada, o Instituto Técnico de Barueri, onde os alunos precisavam prestar uma prova, fazer um vestibulinho para fazerem parte. Agora, a ideia de empreender, se eu for pensar bem, ela nunca foi nova na minha vida. A palavra empreendedorismo é uma palavra nova. Surge lá para os anos 2000, só que a ação de empreender sempre existiu ao longo da história da humanidade. E se eu parar para lembrar, eu tive muitas iniciativas desde a infância que mostravam um lado empreendedor. Eu era muito bom na arte de desenhar e eu vendia para esses meus colegas. Eu era empreendedor e não sabia. Claro que eu fui crescendo, ouvindo muito da importância de estudar para ter um emprego, para ganhar o seu dinheirinho, aquela coisa que o sistema nos impõe e que não é totalmente uma verdade. É importante, é verdade que precisamos estudar, mas não necessariamente precisamos seguir o estereótipo, fazer o que todos fazem. Eu fui, portanto, uma criança que buscava ser diferente. Eu lembro por várias vezes de falar para minha mãe, para os amigos, para os meus familiares, que eu iria fazer algo diferente, que eu não queria ser igual à maioria das pessoas. E, embora eu tenha feito muita coisa parecida com outros, eu sempre busquei ter um diferencial. Era uma criança tranquila, mas que buscava já um olhar diferente para as coisas, buscava estar presente na vida das pessoas, cuidava dos meus coleguinhas, alguns que eram deixados para trás, alguns que sofriam o famoso bullying. Eu era acolhedor, desde aquela época talvez um lado psicólogo, acolhedor, carismático já estava presente. Quando eu falei que ele sempre foi diferente, então já vem muito, né?
lá de trás, ele é a mesma pessoa com todos. Com todos. Ele não distingue ninguém. Eu acho que é a pessoa mais humilde que eu já conheci. Se eu falasse, se eu morresse hoje, eu ia falar, Bruno, você é um orgulho da minha vida, né, devido à sua trajetória, devido a tudo que você passou e, né, por onde você está, pelo que você está fazendo, porque a gente tem certeza que você vai, igual você, vai poder possibilitar para outras pessoas chegar onde você chegou e com entusiasmo você chegou. Então, se eu morresse hoje, estaria muito feliz com isso, né, devido a passar por essa vida, ter certeza que você contribuiu para a minha felicidade em ver que você está ajudando outras pessoas. Você já ouviu falar sobre reciprocidade? Eu imagino que sim, mas muitos de nós não usamos a nosso favor a reciprocidade. Eu vou lhe contar uma história que aconteceu esses dias. Estávamos em Madrid, eu e o Fernando, amigo, filmmaker, ele que está gravando aqui este vídeo agora, sentados após um dia inteiro de filmagens, e eis que passa um queniano lá em Madrid, vendendo algumas obras artesanais. Ele nos apresentou, e assim, se a gente fosse comprar tudo que nos apresentam, nós iríamos falir. Existem muitos vendedores de rua por Madrid, por Paris também, aqui em Barcelona, onde gravamos, também tem, mas esse queniano, ele nos mostrou os seus produtos e nós achamos bonito, inclusive, algumas obras bem interessantes, só que nós não tínhamos interesse, nós estávamos descansando entre algumas gravações, havíamos tomado um sorvete naquele dia, só que aquele queniano, ele foi tão carismático, tão simpático conosco, ele falava inglês e dizia, brasileiros, sim, brasileiros, e ele falando, Neymar é o número 1, e ele deu um toque com a gente, todo sorridente, e nos chamou a atenção, aquela simpatia. Só pela simpatia já daria vontade, talvez, de comprar o produto dele, mas não era a nossa intenção. E eis que, para sacramentar, após alguns momentos de muita simpatia, de alguns momentos de muitos sorrisos, que ele não precisava ter conosco, ele pegou algumas pulseirinhas e colocou nos nossos braços. Ele colocou na minha mão, colocou na mão do Fernando, pulseirinhas, e nós dizendo, não, nós não queremos. Só que ele dizia, it's free, é de graça, e saiu, se despediu. Quando ele saiu, eu e o Fernando olhamos um para o outro e dizendo, não, nós não vamos aceitar isso aqui de graça. Ele foi tão carismático, ele foi tão simpático conosco, e ainda nos deu um presente, meu Deus do céu. E ele saiu. E aí nós tivemos a iniciativa de ir atrás dele. Ei, volta aqui. Ele voltou e nós tiramos 5 euros. E assim, não sei quanto custam aquelas pulseirinhas, nem sei se ele vende, mas 5 euros é bastante dinheiro aqui na Europa para aquelas pulseirinhas. E claro, ele ficou bastante contente. Se é ou não uma estratégia dele, talvez seja uma estratégia dele, que se for tudo bem, é o gatilho da reciprocidade. É algo que nós sempre usamos, se a gente parar para pensar, na história da humanidade nós sempre encontramos. Refletindo sobre reciprocidade, eu percebi que desde pequenino eu faço isso. Às vezes, quando eu ia fazer um time de futebol para jogar com outras pessoas, eu buscava ser o mais amigo possível de pessoas que vinham de outras ruas ou de coleguinhas da escola que vinham de uma escola nova, porque eu sabia que se um dia precisasse numa outra escola, eu gostaria que fossem simpáticos comigo também. Bem, a ideia da reciprocidade é darmos muito mais do que as pessoas poderiam esperar. É talvez fazer aquilo que nós gostaríamos de receber. Pode parecer algo simples, como eu falei no começo do vídeo, mas muitos de nós não colocamos isso em prática. Muitos de nós esquecemos de oferecer, muitos de nós esquecemos de agregar valor para as pessoas. Quando eu abro inscrições para o meu curso online Marketing para Psicólogos, normalmente antes do curso completo, que é pago, eu crio um curso gratuito, onde eu ofereço muito conteúdo, respondo comentários, respondo e-mails, eu agrego muito valor para as pessoas. Eu gero uma reciprocidade tão grande que algumas pessoas dizem, Bruno, eu vou fazer o curso pago, porque o curso gratuito já foi tão bom que eu quero fazer o pago. Na cabeça dela, eu ofereci tanto valor para ela, eu fiz tanto que ela quer ser recíproca. E você, no seu trabalho, de que forma pode usar a reciprocidade
de que forma você pode impactar o seu público-alvo, seja ele mãe, sejam ele profissionais, sejam ele empresários, sejam eles estudantes, professores, enfim. Anota aí e começa a pensar como pode usar reciprocidade. E se você parar para analisar, poderá ver a reciprocidade em vários detalhes. Todo mundo é bom em alguma coisa. Alguém no mundo pagaria para aprender com você o que só você sabe. Isso é o que diziam a maioria dos livros que eu lia sobre empreendedorismo. Todo mundo tem alguma habilidade, todo mundo tem um grande diferencial. Vejam, eu estou aqui numa praia em Barcelona e eu achava que as praias do Brasil eram incríveis, e de fato são, mas aqui tem um diferencial. Eu consigo perceber que aqui é uma praia em Barcelona. Se me vendarem os olhos, eu consigo perceber o diferencial, seja das pessoas, dos mínimos detalhes. Nos livros que eu lia, diziam que todos temos uma habilidade. Qual é a sua habilidade? Você já parou para pensar? Eles chegavam a dizer que se alguém fosse muito bom em lavar pisos, alguém no mundo pagaria para aprender como lavar pisos. Na época eu achava um exagero. Na época eu comecei a me perguntar o que será que eu era muito bom? O que será que as pessoas pagariam para aprender comigo? Nessas minhas reflexões, eu cheguei à conclusão que eu era muito bom na arte de divulgar o meu trabalho. Psicólogo, com um consultório com agenda cheia, muitas pessoas me buscando. Eu usava com maestria o Facebook, as redes sociais de uma forma geral, uso até hoje, mas estou falando lá do começo do ano de 2014, meados de 2014. Eu comecei a me perguntar, porque muitos colegas de profissão tinham suas agendas vazias, eles tinham dificuldade, eles não conseguiam fazer o que eu fazia. E nesses devaneios, nessas reflexões, diante dessas leituras, desses estudos, eu comecei a me perguntar, será que alguém pagaria para aprender comigo como divulgar o trabalho? Será que alguém aprenderia, eu cheguei a dar risada uma vez, para aprender comigo como mexer no Facebook? Mas é claro que não é mexer por mexer, é mexer de uma forma profissional. E a resposta é que sim. Embora hoje, olhando para trás, é tudo muito simples, é tudo muito bonito, mas no começo tinham as dúvidas. Eu me perguntei muito isso. Assim como talvez você, quando começou a empreender ou quando começar a empreender, vai se questionar, será que alguém vai pagar? Será que alguém vai gostar? Será que alguém vai se interessar pelo meu trabalho? Bruno, se eu abrir um consultório, será que alguém vai se interessar? Bruno, se eu tentar vender uma palestra, será que alguém vai comprar? Enfim, mas nesse instante, guarde essa frase. Todo mundo é bom em alguma coisa. Alguém no mundo pagaria para aprender o que só você sabe. Talvez a grande questão seja, Bruno, como trazer as pessoas até mim? Eu já havia decidido. Eu iria ensinar outros psicólogos como divulgar seu trabalho, como empreenderem na profissão. Eu já sabia que esse era meu grande diferencial. Eu já sabia que meu público-alvo seriam os psicólogos. Eu já sabia que eu tinha algo a ensinar. Eu já sabia, inclusive, como fazer os psicólogos chegarem até mim. Só que dar curso online era algo muito novo. Eu tinha dúvidas, tinha medos, tinha receios. E aí, o que eu decidi? Lá em 2014, eu decidi que meu primeiro curso online seria sobre relacionamentos amorosos. E por um motivo muito simples. Eu já tinha um curso sobre relacionamentos pronto. Eu dava workshops, eu tinha vários textos escritos, e aí eu resolvi usar toda a metodologia que eu aprendi para vender um curso, para criar e vender, mas usando de relacionamentos amorosos. E se desse certo, se realmente fosse possível criar um curso e vender um curso, aí sim eu criaria sobre marketing para psicólogos. Essa estratégia que eu usei, nós podemos chamar de validar oferta, validar produto, validar metodologia. Eu poderia, percebam bem, eu poderia simplesmente ter criado um curso de marketing para psicólogos, eu poderia ter tentado alcançar esse público, mas primeiro eu resolvi validar. Eu resolvi ver se realmente era possível criar um curso online. Então eu fiz com algo que eu já tinha, que era sobre relacionamentos amorosos. Eu vendi a primeira turma de relacionamentos, primeira e única turma até hoje. Eu tenho vontade de fazer novamente esse curso, mas quem sabe um dia. Porque depois do curso de relacionamentos amorosos, tive sucesso, as pessoas gostaram, tive mais de 50 alunos fazendo o curso
eu comecei um mês depois, em outubro de 2014, a fazer o curso sobre marketing para psicólogos. E de lá para cá, várias turmas, e aí você vai acompanhar um pouco mais depois. Mas o que eu queria que você guardasse desse vídeo é a estratégia de validar algo. Antes de vender, antes de divulgar, antes de gastar energia, nós buscamos validar algo. Treinamos, podemos começar com o que nós temos, empacotamos uma ideia. Eu tinha a habilidade do marketing para psicólogos, precisaria transformá-lo em produto, em serviço. E aí eu usei também a criatividade, que eu já havia falado em outras aulas. Eu separei agora 2 pontos muito importantes sobre a história que eu acabei de contar para vocês. Esses 2 pontos vocês vão perceber que eles permeiam toda a minha história. E quais são eles? São 2 lições que você pode colocar em prática, anota aí, que são exatamente: não espere condições perfeitas e comece com o que você tem e vá melhorando. As duas, elas se encontram, elas são bastante parecidas, mas eu quero separá-las. Vou começar com a segunda. Comece com o que você tem e vai melhorando. Vejam só, hoje eu estou em Madrid, na Espanha, gravando aqui este documentário, este estudo de caso para vocês. E eu comecei numa sala de um apartamento em Carapicuíba, em São Paulo, de uma forma muito simples. Talvez, se eu não tivesse começado com o que eu tinha em mãos, eu estaria até hoje sem fazer nada. E aí entra o primeiro item. Não espere condições perfeitas. Isso é muito comum. Eu lembro até hoje, quando eu fui gravar o meu primeiro vídeo para a internet, um vídeo de 2014, eu olhei para o visor ali da webcam e pensei, tá estranho. Eu vou esperar emagrecer alguns quilos para eu ficar com uma aparência melhor e gravar. Se eu fosse esperar até hoje, primeiro emagrecer para depois começar, eu vejo muito isso em vários colegas. Ah, Bruno, primeiro eu quero fazer um curso para aprender a falar em público. Primeiro eu quero cortar o cabelo, eu quero pintar, eu quero comprar uma roupa nova. Não espere condições perfeitas. Nós já temos o mais importante, que é o conteúdo. Nós já temos o mais importante, que é a vontade, a inspiração. A história que eu dividi com vocês é para inspirar. Eu mergulho agora, como eu comentei, eu não esperei condições perfeitas. Tudo da forma mais simples possível. Como eu falei para vocês, todo mundo é bom em alguma coisa. Acompanhe agora esse exemplo. Estamos em Barcelona, com uma habilidade peculiar. As pessoas passam, jogam suas moedas. Ele recolhe algumas moedas, as pessoas deixam mais moedas. Ele é um bom exemplo do que eu disse de começar com o que tem. Seja qual for o seu negócio hoje, faça uma análise. Claro que você precisa começar com o mínimo possível, o mínimo viável, ir começando, ir melhorando. Seja o seu consultório, seja a sua palestra, seja a sua consultoria, seja a sua página no Facebook. Comece, vai melhorando aos poucos as imagens, os áudios, o vídeo, os atendimentos, vai fazendo especializações. São 2 itens que eu queria dividir com vocês sobre um pouco dessa minha história. Voltamos aqui na Torre Eiffel para fechar com chave de ouro este pedaço, esse trecho da nossa história. Eu digo nossa porque é uma história que tem sido escrita junto com vocês e ela não para por aqui. Irá vir muita coisa ainda pela frente. Você pode acompanhar alguns momentos, alguns casos, algumas histórias, tudo isso com um grande objetivo de te inspirar. E o mais importante, nesse projeto que está apenas iniciando, virão outros estudos de caso, outras pessoas escolhidas a dedo para compartilhar com você a experiência delas,
a vivência, o que deu certo. A nossa grande intenção é te inspirar. Quero, e essas pessoas também querem, que cada vez mais psicólogos se sintam apropriados de sua profissão, tenham força, tenham vigor, tenham criatividade para impactar cada vez mais pessoas, porque eu acredito, e eu sei que você acredita também, na importância e no potencial da psicologia, dessa ciência incrível e que tem muito a impactar várias pessoas. Estamos aqui em Paris, onde a psicologia é tão forte, onde muito da história da psicologia passou por aqui, talvez em especial da psicanálise. Pessoas de todas as partes do mundo, e eu quero que você possa fazer cada vez mais a sua parte. Conte comigo e até um próximo estudo de caso.